Quais são os riscos de um Jesus despolitizado? E afinal de contas, qual a relação de Jesus com o Império Romano? É o que a gente vai conversar hoje a partir de um filme chamado Ainda Estou Aqui, que aliás é a minha indicação pastoral para vocês. Se não assistiram ainda esse filme, parem o vídeo agora, vão assistir o filme que está nos cinemas e depois você volta aqui para a gente conversar. O filme é muito bom, vale muito a pena. Mas vamos aqui conversar com calma sobre isso. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E se você é novo aqui, claro, aproveita para se inscrever, dê o like também no vídeo se você estiver gostando e compartilhe o conteúdo, isso ajuda bastante. A indicação cinematográfica que eu fiz no início, Ainda Estou Aqui, é um filme desse ano, nacional, que se baseia no livro de mesmo nome de Marcelo Rubens Paiva, que é filho do Rubens Paiva, um ex-deputado federal que em janeiro de 71 é levado pelos militares e desaparece dos planos da ditadura militar. Então a história acompanha especialmente a vida de Eunice, sua esposa, e os seus filhos, e como Eunice lida com essa tragédia, com essa crise, e com toda essa sensação de desolação, de desesperança e sem respostas durante tanto tempo. O filme é sensacional, eu acho que ele vale a pena ser indicado, certamente ao Oscar, acho que foi indicado, e espero que ganhe, porque realmente é uma pérola do cinema brasileiro, que vale a pena ser vista. O filme é belíssimamente interpretado por Fernanda Torres, que faz Eunice, e também tem a participação da Fernanda Montenegro, a mãe da Fernanda Torres, numa pequena cena, próximo do final do filme, não vou dar aqui um spoiler, mas é uma cena na qual o olhar dela diz muita coisa. Então, é realmente uma experiência muito boa e muito incrível você assistir no cinema essas duas excelentes atrizes num filme que trabalha uma questão muito séria, que é da ditadura militar brasileira. E por que eu estou começando aqui a falar desse filme se o assunto aqui em questão está vinculado a pensar Jesus despolitizado e Jesus no Império? Pela simples razão de que a ditadura civil-militar brasileira foi apoiada por cristãos. Grande parte da igreja católica e evangélica deu seu apoio aos militares para instaurar um golpe contra o Estado. E a palavra é golpe mesmo, tá? Não pode haver aqui nenhum tipo de revisitação ou releitura histórica que, na verdade, seja uma espécie de revisionismo espúrio, porque a palavra é golpe. O que houve foi um golpe contra o Estado. O presidente eleito João Goulart foi deposto, e deposto por um golpe de Estado. Um golpe que reuniu, certamente, porções da sociedade civil, inclusive também vinculado ao Senado, mas também parte dos militares. E é o que a gente vê no filme. O filme, na verdade, não aborda diretamente essa questão, ela está apenas como pano de fundo, mas é um pano de fundo extremamente opressivo, que você sente a sua presença constantemente, e toda a narrativa daquela família é afetada pela perspectiva da experiência da ditadura militar. E eu faço questão de fazer esse vínculo entre os cristãos que apoiaram esse golpe e a perspectiva desse tema desse vídeo, porque muitas vezes esse tipo de apoio a sistemas opressivos acontece por um processo de despolitização de Jesus. E muitas vezes Jesus é lido e interpretado como se fosse uma espécie de ser apenas espiritual, quase que um fantasma meio que etéreo, pregando sobre uma mensagem a respeito de um reino vindouro, que seria um reino espiritual que nada teria a ver com as questões aqui do cotidiano. Ora, nada mais longe da verdade. Porque eu garanto a vocês o seguinte, dividir Jesus da leitura política sobre a Galileia e sobre o próprio Império Romano é um erro. Jesus, sim, é um crítico do status quo. Se a gente lê a experiência dos evangelhos, a gente percebe nitidamente que ele faz muitas críticas às elites religiosas, especialmente fariseus, escribas e saduceus, e também faz muitas críticas às elites políticas. Por exemplo, ele chama Herodes de raposa. Em outro momento, a gente conhece esse texto, leva-se até Jesus uma questão, se é lícito não pagar imposto a César. E aí o que Jesus diz? Pagar a César, dê a César o que é de César. Muita gente interpreta isso como se fosse um aval do Evangelho ao Império Romano, como se de alguma maneira Jesus estivesse então a serviço do Império. Isso é um erro interpretativo, por uma simples razão. A continuação do texto diz, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ora, numa sociedade onde tudo era do César, inclusive a adoração, o que Jesus está lembrando ali é que há certas porções que são dadas ao César que não pertencem a ele, pertencem a Deus. Então, na verdade, isso é uma crítica severa ao próprio Império Romano e à sua estrutura opressiva.
Aliás, estrutura opressiva que gera fome, que gera violência, que gera destruição, que gera opressão sobre os outros, especialmente da periferia. Jesus é alguém da periferia. Interpretar Jesus como sendo um servo do império, ou alguém que está a serviço do próprio poder imperial com sua pregação, ou então ser despolitizado, desvinculado das questões sociais e econômicas do seu próprio tempo, apenas revela que a pessoa que assim pensa não sabe interpretar textos. Porque é claro ler nos evangelhos essa crise que Jesus denuncia, fruto da presença do Império Romano na sua região. A presença do Império Romano, associada ao poder religioso, à elite religiosa judaica, criou um estado muito problemático, muito complicado de vida na Palestina no primeiro século. Tanto é assim que você tem a presença de vários messias contra o Império e contra essa elite. Jesus é um deles. Um excelente livro chamado Jesus e o Império, O Reino de Deus e a Nova Desordem Mundial, o Richard Horsley, que é um teólogo e também historiador, propõe uma leitura sobre esse assunto, dizendo o seguinte: despolitizar a Galileia, despolitizar o Império Romano, despolitizar a Palestina no primeiro século e o próprio Jesus constitui um erro interpretativo. E aqui ele vai mostrando exemplos de como isso se dá na história dos evangelhos, ou seja, como a gente percebe em Jesus uma crítica severa a esse status quo. E por que eu estou chamando a atenção disso, vinculando ao filme Ainda Estou Aqui? Porque nós, no Brasil, nunca punimos a ditadura militar. Como houve na Argentina, por exemplo, no qual os culpados, os responsáveis foram penalizados pela lei, aqui no Brasil isso nunca aconteceu. E aí isso possibilita novas tentativas de golpe, que na verdade são apenas releituras do que já aconteceu. Aliás, a gente acabou de ver isso nos últimos dias, com a questão de um novo golpe contra a democracia. Então perceba que o que eu estou falando aqui não é uma coisa nova, nem uma coisa que aconteceu apenas uma vez, pelo contrário, é uma coisa constante. E constantemente a gente tem a presença de cristãos, ou supostos cristãos, dando o seu apoio a esse tipo de pensamento. Quando se lê a pessoa de Jesus nos evangelhos como um personagem que ou é despolitizado, ou é um apoio ao Império Romano, está a serviço do Império, ou alguém que é meramente espiritual, como eu disse antes, né? Alguém etéreo, fantasmagórico, cuja palavra não tem nenhum tipo de incidência sobre o aqui e o agora, quando a gente faz isso, a gente na verdade está contribuindo para uma interpretação hermenêutica teológica que dá sustentação a golpes como esses. É preciso a gente rejeitar isso. É preciso perceber que Jesus é alguém no seu próprio tempo. E no seu próprio tempo ele fez críticas severas ao status quo, seja religioso, seja social, seja econômico, seja político. Aliás, Jesus foi crucificado, gente. A cruz é uma pena romana, dada a terroristas em potencial, a gente que é uma ameaça ao império. Se Jesus fosse apenas um ser espiritual, dificilmente o império teria crucificado alguém assim. Então, fica aqui a sugestão dupla. Leiam esse livro aqui, Jesus e o Império, para perceber um pouco mais sobre essa relação de Jesus e o próprio Império Romano. E, em segundo lugar, assistam ao filme Ainda Estou Aqui, porque ele é muito bom e vale a pena ser assistido. É isso, pessoal. Um vídeo curto dessa vez. Eu espero que seja um vídeo que tenha despertado em você algum tipo de desejo de pesquisar sobre o tema. E, claro, qualquer dúvida ou questão, coloque aqui nos comentários. Vai ser um prazer responder você. Abraços e até o próximo vídeo.